É muito bom chegar até você com o nosso programa Gente de Fé, o programa que tem a intenção primeira de levar até você não somente fatos, experiências, mas principalmente os traços de Deus, as marcas de Deus, as pegadas de Deus na história de cada um dos nossos convidados que vem aqui. Quem sabe um dia também não seja você um daqueles que estarão sentados aqui também contando um pouquinho da sua história. E se você, caso, tem a intenção de rever algum outro programa que já passou, basta você acessar o nosso canal no YouTube, o Canção Nova Play. Assim, você tem lá desde os primeiros programas, nós estamos num tempo de comemorando o nosso aniversário do 3º ano, nesta nova fase do programa Gente de Fé. Então, nestes 3 anos, você tem todos os programas lá no Canção Nova Play, o nosso canal no YouTube. Eu tenho a alegria de receber nessa nossa edição, neste nosso programa, o Valdemir Marsola, né, que muitos chamam desde criança, não é isso que você disse? De Dema. Bem-vindo, Valdemir, a princípio, depois eu te chamo de Dema. Bem-vindo. Obrigado, padre. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Alegria de poder estar aqui e poder partilhar aquilo que Deus realizou na minha vida, na minha história, e o que Ele continua realizando a partir de um encontro pessoal, de uma experiência com Ele. E é Deus quem tem me sustentado e tem me levado por onde Ele quiser. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua resposta, a sua vinda, até porque cada vez que alguém senta aqui, né, e eu tenho feito a experiência nesses 3 anos à frente do programa, de tocar num Deus que se manifesta das mais diversas formas. Deus se apresenta na história de cada um de nós, se adaptando à nossa vida, à nossa história. Essa é a coisa mais rica, como que um Deus todo-poderoso, Criador de tudo, né, é Ele que se adapta à nossa realidade. E também, como você disse, foi a partir de um encontro com Deus que tudo mudou. Né? Eu sempre gosto de dizer que é o encontro com Deus que nos faz discípulos dele. Sem este encontro com Deus, nós podemos ser até admiradores deste tal de Jesus, ou até mesmo termos uma fé de tradição. Nossos pais eram, nossos avós eram religiosos, então essa fé chegou até nós. Mas se eu não faço uma experiência com esse Deus, como os discípulos fizeram, como todos aqueles que tiveram um encontro pessoal com Jesus, se eu não faço essa experiência, minha vida pode ser até de alguém que cumpre regras, mas não de alguém que verdadeiramente segue o Senhor. E como você disse, houve um marco, né, na sua vida, que nós vamos conversar sobre este marco. Mas antes deste marco, que foi um divisor de águas, quem era o Dema? O que o Dema foi? O que ele fez antes do encontro pessoal com Jesus? Então, os meus pais do interior se mudaram para Santo André. Santo André, só para quem não está aqui, Santo André fica, pertence à Grande São Paulo, né? Isso, ABC. O ABC. ABC. Né? E meu pai sempre foi um homem do campo, minha mãe também. Meu pai arrumou um trabalho aqui. Eu nasci em Santo André e vivo até hoje lá. Nasci em um bairro próximo e hoje vivo, né, num bairro vizinho ali, sempre estive ali. E um jovem muito tímido em relação a tudo, muito retraído, até o ponto de, mais ou menos com 14 anos, a gente vai conhecendo e tendo outras amizades, conhecendo pessoas, e de repente você vai despertando para uma nova vida, uma nova história, um novo olhar para as circunstâncias. Então, vai amadurecendo, e naquele tempo a gente amadurecia um pouco rápido também, com 14 anos. Deixa eu te perguntar, você é filho de uma família de quantos filhos? Sou eu, meu irmão e mais 2 irmãs, somos em 4. Você está em qual? Mais novo, mais velho, do meio? Tem a caçula, depois eu.
Ah, sim. E eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, né? O Toninho e a Vani. Uhum. E, como eu dizia, com 14 anos a gente vai despertando para a realidade da vida. E é onde nós vamos conhecendo e tendo amizades, e essas amizades vão oferecendo coisas para a gente que, na empolgação, você vai querendo aceitar, ou fazendo parte da turma para não ficar disperso, ou de alguma forma não ficar longe deles. Então, a gente ia começando a aceitar alguns tipos de propostas, e principalmente essa, do alcoolismo. Meus pais sempre foram do interior. Meu pai, ele tocava violão e cantava o Santo Terço de joelhos, tanto ele como minha mãe. Meu pai a voz sempre mais grossa, minha mãe sempre a voz mais fina. E aquilo era encantador. E a gente seguia sempre nos passos do meu pai, que educava a gente só no olhar. Entendi. Bastava ele olhar, a gente já sabia o que meu pai queria. Ou seja, a resposta, como você já deu, inclusive, a resposta que você deu às propostas, à bebida, ao álcool e depois ao alcoolismo, que nós vamos entrar, não é fruto de uma má educação. Ou seja, você tinha a base familiar. Exatamente. Meu pai e minha mãe são os 2 maiores exemplos da minha vida. O meu pai me ensinava, o meu pai era uma escola. O meu pai me ensinava quando ele tomava o café que a minha mãe fazia, ele lavava a xícara e colocava no mesmo lugar. Aquilo para mim era encantador, de ver a reação dele e a atitude dele. O meu pai sempre foi o meu maior exemplo e o meu grande amigo, Então, o desvio não foi por causa deles, não foram eles que me deram exemplos ruins de forma nenhuma, foi uma consequência da escolha que eu fiz. Foi uma escolha sua. Foi uma escolha. Porque é bom tocar nesse assunto, porque muitas vezes nós vamos dizer que os nossos erros, 60%, 70% são consequências daquilo que vivemos, né? Eu que muitas vezes estou em encontros de cura interior, enfim, a gente escuta muito isso, né? Ah, eu fiz isso, mas porque meu pai não me deu? Ah, eu fiz isso porque minha mãe não me deu? A sua vida e a vida de tantos outros mostra que não é. É fruto da escolha. Nós somos resultados da nossa escolha. Por mais que o nosso ambiente seja desfavorável, que não foi o seu caso, mas você entrou nessa vida aí, com 14 para 15 anos, nessas propostas, com a sua liberdade. A sua liberdade. Não que você tinha um mau exemplo de um pai alcoólatra em casa, ou qualquer coisa desse jeito. Não era desse jeito. Não era dessa forma. Tanto que a gente morava num barraco, e minha mãe, às 6 horas da tarde, em ponto, ela colocava um copo d'água e a gente se reunia em torno da mesa para escutar o padre Donizete. Então era algo sagrado ali na família, tanto que meu pai muitas vezes, ele queria que eu sentava no colo dele para almoçar ou jantar com ele. O meu pai era aquele homem reto, aquele homem temente a Deus, aquele homem que me ensinou muito mais com a atitude de me levar na igreja do que dos presentes que ele me deu. Porque raramente ele podia me dar algum presente, mas às vezes que ele me levou na igreja, isso me encantava. Então o fato de ter desviado um pouco mais à frente foi fruto de uma escolha errada que eu fiz, de verdade. E este desvio te levou para onde? Esse desvio me levou para conhecer lugares onde eu nem imaginava que existia. Nós tínhamos, eu e mais 3 amigos, a gente sempre viveu junto. São amigos meus até hoje, né? Conhecidos, moram próximos, mas na adolescência, na juventude ali. Então a gente ia lá para o Cais do Porto, lá em Santos. E ali tinha aquelas boates, aquelas orgias, e como eles tomavam alguma coisa, eu achava que também poderia tomar um gole ou outro e não ia ter problema nenhum. Muito pelo contrário, como às vezes eu falo, o primeiro gole parece que abria uma porteira para passar a boiada inteira. E muitas vezes... Até de menor ainda. De menor, com 14 anos, eu frequentava essas boates lá
na Baixada Santista. E muitas vezes eu não me lembro de ter voltado para casa. Eu não sei como eu cheguei em casa. Eu não sei quem abriu a porta, quem me acolheu. De tão alcoolizado que está. De tão alcoolizado. E o meu maior medo era que o meu pai me visse daquela forma. Porque o meu pai, um homem reto, como eu dizia, e educava a gente só com o olhar. Então, eu esperava sempre que minha mãe me acolhesse. Ela sempre era aquela que colocava panos quentes sobre todas as coisas. Nunca me apontou o dedo dizendo o que você faz com a mãe. Mas às vezes que eu escutei, ela dizia assim, você está bem, meu filho? Vem aqui que a mãe vai cuidar de você. Dando graças a Deus que pelo menos você chegou em casa. Voltei para casa. Essa fase da sua vida, por mais que você escolhesse, como estamos dizendo, você escolhia isto, né? Era uma escolha sua, mas mesmo assim tinha o medo das escolhas, o medo da consequência das escolhas, de magoar o pai, enfim, era isso. Sim, porque naquela época não tinha celular, não tinha como fazer uma ligação para casa. E quando a gente saía para as baladas da vida, eu só sabia que saía, mas eu não conseguia lembrar que eu tinha voltado. E o meu maior medo, de fato, era que meu pai, mas não era medo do meu pai me bater, porque meu pai nunca encostou a mão na gente. O meu medo era de ofender o coração do meu pai, decepcionar o meu pai, para que um dia alguém pudesse passar e falar assim, eu conheço seu filho, ele é um alcoólatra. E eles conversavam com você quando você... Porque isso foi, mas nós vamos dar um saltinho aqui, isso foi dos 14 até mais ou menos que idade? Até os 17, 18 anos por aí. Essa vida? Essa vida. Você entrou afogou as mágoas mesmo na bebida. Sim, foi dessa forma. Então foram forma. esses 3, 4 anos aí, e os seus pais, o que eles diziam para você? Então, o meu pai, ele sempre sentava comigo e ele corrigia da forma que ele sabia. Ele não bebia? Ele bebia. Bebia. Não, mas era não era um aquele homem do campo. Entendi. Um golinho antes do almoço, um golinho antes da janta. Sim. Meu pai nunca me ofereceu uma bebida, nunca. Jamais. Ele pegou um copo e falou, toma aí, meu filho, nunca. Então ele deixava a liberdade. Mas quando ele sabia que estava passando do limite, quando ele percebia alguma atitude, algum fato, então ele chamava a gente. E ele sentava com a gente e ele conversava. E ele falava, isso não é certo o que você está fazendo. E ele explicava da forma dele simples, do homem do campo, que não precisava muitas palavras. Bastava poucas palavras, a gente entendia. Mas sabe, padre, aquelas promessas, né? Então eu vou deixar disso, eu não vou beber mais. Nunca mais eu bebo. Tudo coisa falsa, falsidade. Porque bastava a próxima saída, já acontecia tudo de novo. Porque tinha os amigos, tinha o grupo, e infelizmente nós nessa fase a gente precisa se encaixar em algum grupo, né? Faz parte disso. Isso já desde dos aborígenes, vamos dizer assim, né? Nós precisamos fazer parte de uma tribo. Sim. Né? E quando essa tribo vive essa vida, nós, para fazermos parte daquela tribo, nós precisamos fazer tudo que a tribo faz. Sim, sim. E era mais ou menos isso que acontecia. Era isso. Você até tinha desejo de sair, mas quando vinha o convite, vamos lá, ia. A gente já sabia onde ia o final da história. Uhum. E o final da história sempre era eu que era o mais fraco, ao ponto, eles, né, essa coisa de, eles sabiam beber, mas isso não existe. Né? Eu bastava um gole, eu já estava perdendo o rumo de casa, já não sabia mais onde estava, e isso continuou por um bom tempo, até que a gente foi conhecendo as nossas namoradas, de fato, que nos casamos com elas. Então, até esse ponto, 17, 18 anos, era desenfreado. Então, quando bebia, era para beber para virar mesmo dos avessos. A gente fazia isso. E era somente a bebida ou também tinha, como que você tocou no assunto das namoradas, ou já tinham as mulheres nessa época na sua vida também? Não, essas era que... só bebida? Era só bebida mesmo. Era aqueles casos que tinha, saía com uma, com outra, assim, mas nada... Nada fixo? Nada complicado, nada... E aí, então, depois apareceram as namoradas, aquelas
que iriam colocar vocês no eixo. Verdade, apareceu, eu estudei por 3 anos no colégio, né, no 2º grau, justamente com a mulher com que eu ia casar. Estava na minha sala e eu já queria bater nela, porque eu não aguentava ela, não queria olhar para ela, achava que ela era estranha, mas... Vocês nem se falavam direito, você não, a queria gente bater nela. não combinava, a gente não combinava, não podia um olhar para o outro. Até o dia que eu falei para ela assim, eu posso te levar para casa? E ela falou, pode. Pronto, aí desmoronou tudo. Aí as coisas começaram a desandar, porque a partir dali os olhares se cruzaram, e os meus amigos já estavam com as suas namoradas, né, que são até casados hoje. E a Rita, que estudava ali comigo, Que é a sua esposa. que é minha esposa, o ódio que eu tinha foi se transformando em paixão, em amor, e aí começou uma história bem interessante junto com ela. Isso você tinha ali 17 para 18 anos. 19 anos estava 19 servindo tiro de guerra. Hum. Estava servindo tiro Foi de quando guerra. a Rita entrou na sua vida. Foi quando a Rita entrou na minha vida e não saiu mais. Mas houve aí uma fase, porque nós sabemos que o alcoolismo é uma enfermidade. Sim. Né? É um vício e não se pode dar o primeiro gole, como diz, né, os alcoólatras anônimos. Não se dá o primeiro gole, porque quando se dá o primeiro gole, vai um engradado inteiro de cerveja. Você teve essa paixão, digamos assim, onde a sua esposa entrou na sua vida ali com 19 anos, mas o álcool saiu? Não saiu. Não saiu. Foi o namoro, 4 para 5 anos entre namoro e noivado, não saiu. Ela não bebia, era só eu mesmo, e continuou da mesma forma nos aniversários, nas festas, nos casamentos, exagerava e passava do limite também, e isso gerava um mal-estar muito grande nesse relacionamento com ela. Nenhuma mulher gosta e gostava de viver o que eu fazia ali, porque eu começava a falar mal dela. Né? Começava a inventar. No namoro? No namoro, eu começava a inventar coisas em relação a ela, que eram mentiras. E isso machucava demais. Então a gente terminou o namoro e o noivado muitas vezes. E voltou também muitas vezes. Mas a bebida não saiu da minha vida. Ela continuou por um bom tempo ainda. Essa bebida no meio da sua família, vamos dizer assim, porque é a tua esposa, né? A Rita é a tua esposa. Mas essa bebida, ela parou, ela não parou? Onde ela te levou? O que ela fez com você? Então, essa bebida, ela passou pelo nosso casamento, ela veio junto. Mesmo assim, com tudo que aconteceu no namoro, a Rita ainda assim. aceitou casar com você? Ainda assim. Quanto tempo de namoro vocês viram? 4 para 5 anos. 4 para 5 anos. Então ela teve muito tempo para pensar. Teve bastante. E 4, 5 anos para decidir. Dividindo espaço com caneco. Com caneco. Um copo de eu, álcool. Ela e a bebida junto. Né? Então passou pelo nosso casamento. Só um parênteses. A família dela dizia alguma coisa? Cobrava de você alguma coisa? Não cobrava. Ela tem e mais 9 irmãs. Então tenho 9 cunhadas. São 10 filhas? Mais 2 irmãos, um falecido, né? Sim, um vivo. É grande. Então 9 cunhadas eu tinha. Só falaram muito o dia que estava todos os móveis comprados para a gente casar e eu terminei o noivado. E aí as 9 irmãs vieram conversar um pouquinho. Justas, né? Verdade. Mas aí, padre, o álcool seguiu junto com a gente. Então virou hábito e virou uma mania de ter um barzinho dentro de casa. Então eu queria mostrar para os meus amigos que eu tinha um barzinho dentro de casa. Era constante? Constante. Eu não só bebia fora, mas como eu bebia dentro também. Você tinha também o hábito de beber. Sempre arrumava um pretexto, porque a gente
A gente era de Santo André, nós mudamos para Campinas, retornamos para Santo André, fomos morar num porão de um cunhado meu que nos cedeu o porão. E sempre arrumava pretexto para fazer um churrasco. Mas não queria o churrasco. A intenção era beber. Então eu cuidava da parte da bebida. Ficava comigo. Então todo mundo já sabia. O Dema cuida. Os amigos A família casaram juntos. A família toda também. O Dema cuida da bebida. Todo mundo já sabia disso daí. Então eu ficava com essa função lá. E achava o máximo, né? Achava o máximo ver todo mundo, às vezes, alcoolizado ali. Eu também. Muitas vezes eu vi só metade da festa. Não consegui concluir, não vi o final da festa. E a Rita firme ali comigo, caminhando junto. Nisso vocês já tinham filhos? Não, ainda não. Então, nós casamos em 1984. Fomos para Campinas, ficamos um ano. A Rita ficou grávida lá, voltamos para Santo André. E ela voltou grávida. E aí nasceu a primeira filha, Mariana, né? Que hoje está com 35 anos. É mãe do Miguel, meu netinho. E a Mariana nasceu e nós continuamos morando lá no porão, porque a situação estava bem complicada. Então, eu estava desempregado por um tempo, então a gente continuou morando lá naquele porão lá. E fazendo essas festinhas aí, tudo pensando na bebida. Você me dizendo isso, porque eu fico... Claro, hoje você está aqui, nós vamos entrar nos pormenores da sua mudança de vida, mas eu fico pensando quantas famílias não sofrem com o alcoolismo, né? Que é uma praga, não tem outra fala. E é uma das drogas lícitas, que está sendo vendida em qualquer lugar, né? Claro, os comerciantes vão dizer, padre, mas compra quem quer. Mas se não tivesse para vender, não teria onde comprar. Verdade. Por isso que é lícita, porque as drogas ilícitas estão aí também e fazem o mesmo estrago, né? Porque em qualquer supermercado que você vai, você compra a bebida. Da mesma forma que se em qualquer supermercado você encontrasse a maconha, a cocaína, o crack, faria o mesmo estrago. O grande problema é que é lícito, está sendo vendido em qualquer lugar. Você não precisa ir numa boca de fumo para procurar bebida. Né? Você não precisa ir numa Cracolândia para encontrar bebida. Você encontra bebida em qualquer lugar. E faz um estrago como fez na sua vida e fez estragos ainda maiores na sua vida. Verdade. Que estragos foram esses? A primeira coisa, padre, que eu descobri, quando que eu descobri que eu era um alcoólatra, de fato, a Mariana já estava com... Você não tinha descoberto ainda? Achava que estava tudo bem. A gente nunca reconhece. E ao longo desse tempo, voltando só um pouquinho, a Rita sempre falava, você precisa de ajuda. E quando ela falava, você precisa de ajuda, crescia um ódio dentro de mim. Porque eu não queria aceitar uma verdade que ela falava na minha cara. Mas ela não falava a verdade para o meu mal, ela falava a verdade porque ela me ama. Claro. Ela queria o meu bem. Tanto, padre, que eu ia na missa de manhã, eu saía da igreja, eu entrava num bar e começava a beber, em cima da Eucaristia. Eu já bebia. E aí eu descobri que eu era alcoólatra quando? Quando eu disse assim, eu paro a hora que eu quiser. E esse termo, eu paro a hora que eu quiser, ele acende um ponto de interrogação. Porque a pessoa não consegue parar. Não, quando a pessoa diz, eu paro a hora que eu quiser, porque alguém já precisa de ajuda. Então, nesse tempo que eu fiquei, a Mariana até com 6 anos, a Rita suportava tudo isso, e o bar era muito próximo às facilidades, né? Sim. Um bar na esquina, um bar em frente de casa. É uma droga lícita. Um bar bem em frente de casa, e sem contar o barzinho que eu tinha dentro da minha casa. Porque cada vez que ia no mercado, pelo menos umas 2 ou 3 garrafas tinha que trazer. Tanto que eu escondia garrafão de pinga da Rita. Eu ia no Alambique, eu comprava uma branquinha, uma amarelinha e uma curtida. E escondia da Rita. E quando ela saía, aí eu virava o que dava. Eu bebia o que dava para beber. E ela sempre falava, você precisa de ajuda. E nós vamos falar sobre essa
sobre essa ajuda no próximo bloco, porque você disse, né? Quando eu quiser eu paro. Só que é mais forte que você. Né? É verdade. E se não tiver realmente a ajuda que a sua esposa lhe oferecia, porque com a frase dela era como se ela estivesse te afrontando. Não, eu paro a hora que eu quiser, mas você precisa de ajuda. Não preciso de ajuda, eu paro a hora que eu quiser. Então, claro, nós sabemos que existe aí a parte física, porque o próprio corpo vai ter abstinência se ele não comer, se ele não tomar, então ele vai sentir a necessidade. Tem o psicológico, que é a luta aí que você está dizendo, eu paro a hora que eu quiser, mas eu estou vendo que eu não consigo parar sozinho. E tem sim a dimensão espiritual, né? Porque o que tem famílias destruídas por aí por causa do alcoolismo, e que nós sabemos muito bem, basta nós vermos aqui tantas entidades, tantas coisas no cunho espiritual que tem que ter uma pinga para poder se manifestar, ou qualquer coisa nesse sentido, né? Então, nós sabemos que não é a bebida ou algo demoníaco, mas a maneira de usar. E muitas vezes, quando nós, enfraquecidos, né, na fé, enfraquecidos nos valores, enfraquecidos, e nos deixamos dominar por isso, e aí a bebida passa a ser o nosso Deus. Uhum. Mas nós vamos para um rápido intervalo e eu quero deixar você pensando um pouco. Diante do contexto aqui da história do Dema, né, do Valdemir, você se enquadra nessa situação? Alguém da sua família se enquadra nessa situação? E se sim ou se não, o que você tem feito com os seus vícios? Ou, posso até ir além, quem realmente é o seu Deus? O seu Deus é aquele que te domina. O seu Deus é aquele que você entrega a sua vida. Naquele tempo, na vida do Dema, era o álcool. E na sua, quem é? Pense um pouquinho. Nós voltamos em breve com mais Gente de Fé. Quais são os seus maiores vícios? Ou, se você me permitir escandalizar, quem realmente são os seus deuses? Nós estamos ouvindo o testemunho do Valdemir, mais conhecido como Dema, ele que se casou com a Rita, e a Rita dividiu por um bom tempo o marido com a bebida. E nós terminávamos o primeiro bloco dizendo justamente dessa afronta que muitas vezes ela fazia, né, dizendo, você precisa de ajuda. E você, me perdoe falar, turrão dizia, não, eu paro a hora que eu quiser. Era assim. Mas você disse que cada vez que ela dizia isso, nascia uma espécie de um ódio dentro de você. Isso foi até quando? Ou te levou até onde? Então, isso que ela dizia para mim, nascia um ódio de fato dentro do meu coração, mas eu sabia que ela tinha razão. Mas eu jamais iria dar o meu braço a torcer e dizer que ela estava certa e eu estava errado. Então, cada vez que ela dizia isso, eu sabia, ela queria o meu bem, ela queria a minha transformação. Mas eu ainda estava cego em relação à realidade, achando que mal tem eu estar bebendo um pouquinho. Que mal tem eu ficar feliz? Mas, como eu disse, eu tinha certeza já, que eu já tinha passado do limite, eu era um alcoólatra, eu precisava de ajuda, mas eu não me rendia àquilo que a Rita dizia, que eu precisava de ajuda. E eu nem imaginava que tipo de ajuda era. Mal eu sabia que ela já estava me ajudando, não só dizendo isso, mas também correndo o dedo no Santo Terço. Uhum. E rezando por mim cada vez que eu saía para beber. Eu fico imaginando
Quantas vezes ela não ficou ajoelhada em casa em lágrimas, dizendo para Nossa Senhora, acompanha meu marido. Acompanha onde ele estiver e traz ele de volta. Porque eu não queria me render de forma nenhuma. Eu cheguei ao ponto, padre, de começar a construir uma casa. Eu morava de favor e o dinheiro que eu ganhava eu comecei a construir uma casa. E o dinheiro começou a faltar. E faltou até para a bebida. Então eu tomava álcool de limpeza com água gelada. Eu misturava os dois, colocava gelo e achava que estava fazendo a coisa mais extraordinária da face da terra. Que eu era muito esperto em relação a isso. Uhum. Mas eu não tinha ideia do que poderia acontecer. Não faça isso em casa. Não tem como. Então, eu já tinha perdido o sentido até mesmo da vida, do casamento. Eu tinha perdido até mesmo a esperança. E eu comecei a olhar para mim no espelho e dizer assim, você não tem mais jeito. Você fica falando que você para a hora que você quiser. E eu olhava muitas vezes no espelho. E eu me olhava quando eu não bebia e eu me olhava quando eu bebia. E eu via, de fato, uma caricatura de um ser humano que estava ali, alcoolizado, achando que poderia parar a hora que quisesse, mas eu já tinha me rendido. E o meu Deus, como o Senhor disse, o meu Deus já era o álcool, já era a bebida. E eu estava quase me convencendo de que eu não conseguia mais viver sem ela. Então, esse processo continuou depois do casamento. A Mariana nasceu, ela tinha mais ou menos 6 anos de idade, e sempre nessa vida, sempre Rita, Mariana agora e o alcoolismo. Rita, Mariana e o alcoolismo. E é interessante que nessa época, muita gente dizia para mim, esse cara bebe, esse sabe beber. E eu achava que estava extraordinário. E você, só uma curiosidade, na verdade. E você, quando bebia, você se tornava um homem fanfarrão, um homem bonachão, um homem violento? Eu me tornava um homem engraçado, como diziam as pessoas, menos com a Rita. Entendi. Menos com ela. Com ela não tinha conversa. Com ela, não tinha respeito com ela, na verdade. Eu brincava com todo mundo, nunca fui violento, mas com ela não tinha conversa. Eu não admitia, os outros poderiam falar, menos ela. E justamente por causa das suas orações que as coisas iam começar a transformar. Por causa das suas lágrimas. Pelas noites que ela me acolheu e eu dormi no chão, tive que dormir no chão, porque ela não me aceitava mesmo dormir com ela. Uma pessoa que chegava alcoolizado, muitas vezes fez as necessidades até mesmo na roupa. Como que uma mulher ia aceitar que um homem dormisse com ela daquela forma? Então, muitas vezes eu acordei sujo, né, no chão, e tive que tomar banho pela manhã. Perdi muitas vezes a hora de trabalho, e ela firme ali do meu lado. Ela não abandonou. Não abandonou. Houve um tempo em que ela disse, não importa quantas vezes você cair. Se você cair 1000 vezes, 1000 vezes eu vou estar do seu lado. Para a gente seguir junto, porque um dia Deus vai realizar um extraordinário na sua vida. Aquilo entrava no meu coração, eu ficava em silêncio, mas com ela não tinha conversa. E interessante, padre, que depois que passava o alcoolismo, era aquela síndrome, né, eu chamo síndrome da coitadice. Eu bebi porque você não liga para mim, você não me dá atenção, você não cuida de mim. Eu transferia todo o alcoolismo, toda a culpa do alcoolismo para ela. Eu queria que ela se sentisse a pior pessoa e a culpada por tudo que eu estava fazendo. Então era um clima muito horrível dentro de casa, muito difícil, muito complicado. Frente a isso, você tinha uma filha, e até então, né, até a mudança da sua vida, que a Mariana tinha 6 anos. 6 anos. Então, você tinha uma filha, você tinha uma esposa. Isso não fazia com que você colocasse a mão na consciência e perguntasse o que eu estou fazendo da minha vida, que exemplo eu estou deixando para os meus filhos, para minha filha, que exemplo eu estou deixando para minha esposa, que marido eu estou sendo? Isso não fazia com que você colocasse a mão na consciência e
E pensasse na vida, repensasse a vida? Olha, padre, tudo isso eu tinha consciência. Eu tinha consciência de tudo isso. E eu tinha muita vergonha do meu pai. Sim. Muita vergonha. Isso desde os 14 anos? Desde aquele tempo. Até mesmo depois de casado com a Mariana, eu tinha muita vergonha que o meu pai soubesse que eu tinha feito isso, porque eu sabia que ele ia me chamar para conversar. Então eu tinha muito medo. Mas eu não mudava. Era algo dentro de mim, naquela época, que me dominava de uma forma que me aprisionava. Era como se eu estivesse dentro de uma jaula, aprisionado, e com o cadeado ali, não tinha chave. Eu estava preso, prisioneiro do álcool, do vício. Quando falava, eu não vou mais beber, automaticamente disparava álcool dizendo, vai para o bar. Vai para o bar. Estava dizendo... Agora você ia sozinho, não era mais agora com os amigos? Não, agora... não, era sozinho. Eu me lembro que como eu dizia, né? Falava para a Rita, está aqui o dinheiro, e ela dizia assim, mas cadê meu marido? Então aquilo mexia demais comigo, mas com ela Ou seja, você trabalhava, você trazia o dinheiro para casa, mas ela queria o marido. Ela e queria não o marido. O dinheiro do marido. E é interessante que eu era diferente com todo mundo, menos com ela. Uhum. Com ela, parece que tinha alguma coisa entre a gente. Claro que era da minha parte, e o vício me fazia isso também. Olhar ela e colocar uma lente de aumento. Se ela tivesse um pequeno defeito, aquela lente de aumento já aumentava tudo. E eu tinha que contar para todo mundo. Para que as pessoas olhassem com pena de mim, com dó de mim, dizendo, ele é um coitado, tadinho. Ele bebe, é tão feliz, e ela fica maltratando ele. Esse sentimento, porque assim, o homem, a mulher, enfim, a pessoa quando está alcoolizada, ela não é dona de si. Então ela faz até mesmo aquilo que ela não quer fazer, ela traz todas as suas fantasias, muitas vezes, e tenta realizar as suas fantasias, seja elas quais forem, de virar um super-homem, de virar uma Mulher Maravilha, enfim. E tinha aí esse sentimento em relação à tua esposa, somente quando você estava alcoolizado. Sim. Isso te levou para onde? Então, me levou para o extremo, né? A Rita dizendo isso, que eu precisava de ajuda. E isso não entrava direito no meu coração, isso entrava como uma bomba dentro de mim, explodindo, dizendo e pensando, quem é ela para falar isso para mim? Né? Eu não falta nada para ela, estou construindo uma casa, estou dando tudo para ela. E isso me levou a pensar em tirar a vida dela. Porque no meu alcoolismo, uma vozinha dizia, aquelas vozinhas que dizia no ouvido, mata ela, você não precisa ouvir isso daí. Para que ouvir isso? Você é uma pessoa legal, todo mundo gosta de você, acaba com a vida dela. E aquilo de tanto falar, foi remoendo no meu coração e eu fiquei planejando como que eu ia tirar a vida da Rita. Então fui fazendo planos de como eu ia fazer isso, até o dia em que eu bebi demais no bar de frente de casa. E falei, eu vou esperar ela estar estendendo a roupa, eu venho por trás e dou uma paulada na cabeça dela, ou o que tiver, eu acerto ela, mato ela, falo para o delegado, olha, as coisas que iam... Estava tudo maquinando dentro de você. Falo para o delegado que eu estava alcoolizado, não sabia o que eu tinha feito, então ele vai me soltar e eu fico livre dela. Essa era a intenção, tirar ela do caminho e deixar eu continuar minha vida no álcool. Isso você não pensava nem na sua filha? Não, não pensava. Você queria, entre aspas, eliminar um problema. Era o foco. E a tua esposa era o problema naquele momento para você. Exatamente. Não era o álcool, era a tua esposa. Não era, o foco era ela, acabar com ela. Uhum. Então eu desci da escada e vi ela estendendo a roupa. A cena estava pronta. Ela estendendo a roupa de costa para mim e eu muito mal. E aí eu desci preparando tudo aquilo lá, mas não tinha nada ali. Não tinha nada que eu pudesse pegar ali para poder machucá-la ou fazer alguma coisa. Mas o ódio estava dentro do meu coração de uma forma muito forte. Tanto que um dia antes, eu fui no bar, a Mariana falou, pai, paga um doce para mim, compra um doce para mim. Eu falei, não, só tenho dinheiro para bebida. Então me leva no bar. E chegando lá no bar, ela começou a escolher o doce e eu pedi um copo de pinga.
E conforme eu fui virando, eu senti aquela mãozinha agarrada nas minhas pernas. E quando eu olho, 2 lágrimas corriam no olho dela. Como se dissesse, coitado do meu pai. Ele estava com vontade de beber. Ele não comprou o doce, mas ele queria uma bebida. E ela chorou aquele dia. E eu não tinha nada naquele dia para pegar a Rita. E o ódio estava tão grande no meu coração. E eu tinha que fazer alguma coisa. Alguma coisa me impulsionava para tomar uma atitude. Então, já que eu não podia com ela, eu chamei a Mariana, que estava no cantinho, brincando com uma bonequinha, e falei, vem aqui com o pai. Mas que foi, pai? Vem aqui com o pai. E eu entrei para dentro de casa, joguei ela em cima da cama e comecei a bater nela. A bater sem dó, bater. E ela começou a chorar, primeiro porque ela não sabia porque estava apanhando. Segundo, o pai tinha que pegar no colo e o pai tinha que dar carinho. Mas o pai estava espancando. E eu naquela ansiedade porque eu olhava para ela e eu via a Rita. Eu queria, era a Rita ali. Eu queria bater nela. Mas eu estava batendo na minha filha. E eu sei que eu machuquei ela. E quando eu percebi, eu parei, eu desci e fiquei no canto da parede chorando. E eu falei, agora, acho que chegou o limite. Agora não tem mais o que fazer. Mas ali estava o divisor de águas da minha vida, o grande divisor ali. Quando eu pensei que a Mariana ia descer e falar assim, eu não quero mais o senhor como pai, eu quero comprar outro pai, coisa de criança, né? Uhum. Muito pelo contrário. Ela desce machucada, senta no meu colo, começa a me beijar. E ela olha dentro dos meus olhos e diz assim, uma coisa que ela disse, padre, que ela não poderia dizer. Ela não tinha maturidade para dizer aquilo. E ela disse, pai, não chora não. Eu vou te amar o resto da minha vida. O senhor sempre vai ser o meu papaizinho do coração. E naquela hora parece que eu acordei. Parece que eu acordei. Parece que acendeu a luz. Eu peguei todas as bebidas que eu tinha, padre. Toda. Aquele barzinho bonitinho que eu tinha. Eu peguei todas as bebidas, quebrei todas as bebidas. Peguei os garrafões, quebrei todos os garrafões, joguei tudo no tanque. Tinha um crucifixo e um lixo. Eu me ajoelhei diante do lixo, olhando para o crucifixo e disse para Jesus, Senhor, eu só consigo chegar até aqui. Eu não consigo dar mais um passo. O máximo que eu posso fazer é me levantar, só. Mas eu não consigo dar mais um passo. E aí, eu me lembrei esses dias de uma frase. Toda a vida é comum, até Jesus, todo caminho é comum, até Jesus passar por ele. E ele resolveu passar justamente quando eu quase faço algo, uma loucura com a Mariana. Eu sei que ele estava naquele quarto lá, e sei que ele usou daquela situação, não deixou que fosse até o limite, mas para me resgatar, por causa que ele me ama demais. E ele não queria me perder. Então ele não queria me perder e não queria perder essa família que ele constituiu também. Então, dali eu me levantei diante daquele lixo e até hoje, nunca mais, fazem 28 anos que nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na boca. E posso confessar aqui para o senhor, eu tenho vontade de beber até hoje. Mas nunca mais na minha vida eu coloquei uma gota de álcool na boca. Nunca mais. Eu sempre falo para a Rita lá, a gente já comeu pão que o diabo amassou. Mas um dia a gente encontrou o pão que amassou o diabo. Está lá na igreja católica, apostólica, romana, que eu bato no peito e tenho orgulho de dizer, eu sou católico. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fico imaginando, porque assim, dentro do contexto, a voz ali da Mariana, a fala da Mariana, não era da Mariana. Não, não era. Era Jesus dizendo. Era o Pai dizendo, era Deus dizendo para você. Eu vou continuar te amando. Nossa. Mesmo diante de tudo que você queria fazer ali, eu vou continuar te amando. Foi
o maior ato de misericórdia que Deus pôde se manifestar a você, né? Independente do que você tinha feito, como você mesmo disse, a Mariana tinha 6 anos, ela não teria condições de dizer, ela tinha acabado de ser espancada, como você disse, né? E ela vai, ela senta no teu colo, como se fosse uma adulta, dizendo assim, eu entendo perfeitamente o que o senhor está vivendo, mas não era ela. Era Deus, através dela, dizendo a você, eu te entendo e eu continuarei te amando. E é este amor que vai fazer com que você, nesses 28 anos, por mais que tenha vontade, porque o alcoólatra continuará sempre alcoólatra, sempre. Por mais que tenha vontade, não terá mais a força de beber, mas terá uma outra força impulsionadora que o levará para longe da bebida. Sim. E o Dema? O que o Dema, depois disso, se transformou? E aí eu comecei a dar os passos firmes diante da igreja e eu voltei, de fato, a fazer o exame de consciência. A partir da renúncia, e é interessante, padre, quando eu disse para a Rita, eu não vou beber nunca mais. Ela viu o que você tinha feito com a sua filha, tudo, mas ela também se manteve misericordiosa. Sim. Eu dizer eu não vou beber mais era quase como dizer eu paro a hora que eu quero, para ela. E para muitas pessoas. Sim. Os meus próprios amigos não entendiam mais. Como que você não bebe? E daquele dia que eu me levantei, então até hoje, nunca mais. Mas o tempo foi passando e eu fui dando passos em direção a Deus. Conheci o grupo de oração da Igreja Santo Antônio, onde os 2 dirigentes lá, seu João Leão, que hoje é falecido, e Dona Jaira, eles que eram os coordenadores. E lá conhecendo esse grupo de oração, a Dona Jaira cantava sozinha com violão aquela música Fonte da Vida, que diz, eu andei afastado de ti e por isso... Então, essa música marcou a minha história e a partir dali eu conheci a renovação carismática. Era a sua vida cantada. Cantada. Essa fonte da vida, Senhor. E eu entendi que até então era só morte, era só sinal de morte que tinha em casa. Mas Ele é a fonte da vida. E Ele me acolheu e Ele vai me amar pro resto da vida, como dizia na boca da Mariana. E eu comecei a caminhar no grupo de oração. E depois de alguns anos, alguns bons anos, o padre Guimarães me chamou para ser ministro da Eucaristia. E eu disse para ele, padre, eu não posso, eu sou um bêbado. Eu dizia dessa forma, eu sou um alcoólatra, padre. E ele dizia, não, mas não sou eu que estou te chamando. É quase que dizer, Deus não falou com você aquele dia? É Deus que está te chamando, meu filho. Eu falei, se Deus está me chamando, padre, então eu quero dizer meu sim. E no primeiro dia que eu peguei a âmbula, que eu desci do presbitério para distribuir a comunhão, que eu coloquei a comunhão e disse, corpo de Cristo, quem estava lá era uma mulher linda, que tinha crescido, que se chamava Mariana. E as 2 lágrimas correram da mesma forma, só que não diziam mais coitado do meu pai. Já dizia, que orgulho que eu tenho dele. Ele conseguiu, superou. Não só ele, mas junto com toda a família, ele seguiu em frente. Eu lembro que, com certeza, a Rita, muitas vezes de joelhos, rezando, Nossa Senhora nunca deve ter mostrado para ela eu com um copo de pinga, mas deve ter mostrado para ela eu com uma Bíblia na mão. E graças a Deus, hoje eu sou missionário da Igreja Católica Apostólica Romana. E essas 2 lágrimas que caíram lá naquele dia, onde Deus falou ao seu coração, essas mesmas 2 lágrimas que caíram naquele outro dia, não mais com Jesus falando ao seu coração, mas com Jesus nas suas mãos. Verdade. Para dizer, meu filho, olha de onde você saiu.
E olha o que eu sou capaz de submeter por causa de você. Essas mãos que tanto levaram álcool à sua boca, que agrediram a sua filha e que queriam matar a esposa, agora era, com o perdão da palavra, era o jumentinho que carregava Jesus para as pessoas, literalmente, porque isso é o ministro da Eucaristia. Ele leva Jesus não pelo testemunho, mas da maneira mais sublime que possa existir, né? Através do sacramento da Eucaristia ali. Nós vamos caminhando para o nosso término. Eu queria que você, com breves palavras, pudesse olhar para essa câmera aqui e dizer para tantos pais, tantas mães, tantos filhos, que podem estar vivendo o que você viveu. Deixa uma mensagem breve para eles. Eu queria dizer que se você tem uma situação dessa na sua casa, todo alcoólatra, por mais que ele diga, eu paro a hora que eu quiser, eu entendi que era uma grande mentira isso. E eu entendo também que lá no meu alcoolismo, nos piores momentos, dentro de mim, existia um grito, que gritava olhando para o céu, alguém me ajuda. Alguém me olha de uma forma diferente. Quando as pessoas olhavam para mim e diziam assim, você é um alcoólatra, isso eu já sabia. Mas quando alguém olhou para mim e disse assim, você tem jeito, eu vou te amar o resto da minha vida. Isso mudou a minha história. Então acredite, essa pessoa pode se transformar e pode ser uma grande bênção na sua vida. Você só não pode desistir dela. E o amor faz com que todas as coisas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém. Timothy, eu agradeço muito a sua vinda. Eu quis trabalhar muito no programa, até nós conversávamos um pouquinho antes, o fato de nós trabalharmos o gente de fé, ou seja, esse homem que teve uma vida assim, mas quem é ele agora? Mas eu fiz questão de entrar nesse contexto para dizer que uma pessoa se transforma em gente de fé, como está aqui no nosso cenário, não do dia para a noite. Mas todos eles, toda gente de fé tem uma história. E não é uma história escrita sozinho, é uma história escrita com Deus. Tinha até uma música antiga que dizia que o lápis ou o pincel, vamos dizer assim, que escreve a nossa história é o Espírito de Deus. E é escrita pelas mãos do próprio Cristo, as mãos ensanguentadas, as mãos chagadas. Quem está escrevendo a sua história? O pincel é o Espírito de Deus? As mãos são as mãos chagadas de Jesus? Ou será que você vai insistir ainda por muito tempo a escrever uma história errada? Pense e reflita até o nosso próximo programa. E este e todos os outros você pode acompanhar diretamente no canal da Canção Nova no YouTube, o Canção Nova Play. Nós estamos em tempo de pandemia, de coronavírus, de tudo isso que nós infelizmente temos vivido nesses tempos, mas eu sempre gosto de dar um abraço nos meus convidados, mas diante da situação, o que eu posso dizer a você é mais do que um abraço, é selar tudo isso que nós conversamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Deus abençoe muito. Amém, Pai.